Queridos irmãos, amigos, ouvintes, a quem possa chegar essa palavra neste momento. No livro de Salmos, capítulo 55, o versículo de número 16, vai dizer a seguinte palavra: De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Queridos amigos, ouvintes, irmãos, essa palavra nos traz uma reflexão do salmista Davi, falando que durante 3 vezes ao dia ele ia orar e buscar ao Senhor. Ele fala de tarde, de manhã e ao meio-dia clamarei ao Senhor e ele me ouvirá a minha voz. Todos nós sabemos que quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. E quando nós estamos falando com Deus, nós criamos uma intimidade com Ele. Porque quanto mais você fala com uma pessoa, mais intimidade você tem com essa pessoa. Isso na vida secular, né? Na nossa vida no dia a dia aqui, neste mundo em que vivemos. Se nós todo dia conversarmos com uma pessoa de manhã, de tarde, meio-dia, cria um vínculo, né? Cria uma intimidade com essa pessoa, né? Então se torna íntimos. Então o salmista Davi, nesse versículo, ele mostra a intimidade que ele tinha com Deus. Porque orar é conversar com Deus, orar é falar com Deus, né? Então o que acontece? Ele falando que de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei. E ele quem? Deus. E Deus ouvirá a minha voz. Meu irmão, minha irmã, né? Sempre que você tiver a oportunidade, o salmista Davi dá a entender que ele reservava esse período 3 vezes ao dia para buscar ao Senhor. Me faz lembrar de Daniel. A Bíblia diz que Daniel todos os dias ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor, né? Embora ele não teve resposta, mas ele continuou orando, Daniel. Ele continuou orando ao Senhor. E eu acredito que Daniel, ele tinha essa experiência de Davi, de orar, de buscar ao Senhor, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde o Senhor ouviria o seu clamor. O salmista Davi ainda fala no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, até que o Senhor não se inclina, até que o Senhor não se inclina para ouvir o seu clamor, continue buscando ao Senhor. Continue buscando ao Senhor de manhã, ao meio-dia e à tarde. Eu tenho esse hábito de todo dia, quando eu levanto pela manhã, eu oro, dobro meus joelhos e oro ao Senhor, agradecendo pela noite, pedindo para o Senhor me dar um dia de paz, um dia de bênção. E quando eu saio, eu termino de me arrumar que vou ao meu trabalho, quando eu saio no meu quintal, eu dobro os joelhos e faço mais uma oração ao Senhor, pedindo algumas coisas, a tudo que eu preciso, pedindo proteção para minha casa, para o meu lar. E diferente de Davi, eu não oro durante o dia, mas às vezes durante o dia que eu lembro de alguma coisa, de alguma situação, em pensamento eu oro ao Senhor para que o Senhor entre com providência em determinadas situações da minha vida. Não deixa de ser uma oração. E quando eu chego à noite em casa, né, na hora que eu vou, depois que eu tomei banho, jantei, que eu vou dormir, eu dobro os meus joelhos e oro. Mas bom seria que se nós fizéssemos igualmente Davi. O que é interessante é que quando Davi fala aqui de tarde, de manhã, né, e ao meio-dia eu orarei ao Senhor, dá-nos entender que como se fosse igual, nós levantamos de manhã, tomamos o café, meio-dia almoçamos, e de tarde, já podemos emendar de tarde como se fosse já no finalzinho da tarde à noite, que seria a janta. Dá a entender que nós poderíamos 3 vezes orar ao Senhor durante o dia, né? Orar de manhã na hora do café, primeira refeição, ora ao Senhor. Segunda refeição, meio-dia, almoço, ora ao Senhor. E de noite, na janta, ora ao Senhor. E ainda acrescentar mais 2 orações. Como assim mais 2 orações?
quando você vai dormir, você dobra os seus joelhos e ora: Senhor, me dá uma noite de paz, uma noite de descanso, que eu possa dormir e descansar. E aí quando você acorda pela manhã, aí você faz a oração agradecendo pela noite que o Senhor te deu. Além dessas duas orações, a oração ao dormir e a oração ao levantar, você ainda pode pegar o hábito de orar ao Senhor nas 3 refeições que fazemos diariamente: café, almoço e janta. Então Davi, ele tinha esse propósito: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei ao Senhor e Ele ouvirá a minha voz. Agora eu deixo para refletir. Toda vez que nós oramos ao Senhor, Ele ouve a nossa voz. Aí você faz a pergunta: mas se Ele ouve, por que Ele não responde? O importante é que Ele ouviu o seu clamor e que Ele está ouvindo. Agora você tem que fazer o quê? Esperar. Esperar com paciência no Senhor, até que Ele se inclina para você e dá aquilo que você está pedindo. Salmos 30, verso 5, disse que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria ela virá pelo amanhã. Querido irmão, amigo, você que tem esse hábito de buscar a Deus, continue buscando, continue crendo, mas saiba de uma coisa, que a resposta ela vai vir. Mas até que a resposta não vem, continue clamando ao Senhor, continue buscando ao Senhor, faz propósito. Daniel fez o propósito de buscar a Deus 3 vezes ao dia. Passou algumas aflições, passou algumas provas, passou, mas o Senhor deu vitória para Daniel. E a Bíblia diz que Daniel ouve e veio a resposta de Deus para ele através do anjo, de tudo o que ele estava pedindo. Então, meu irmão, não desiste, não pare de orar, ore 3 vezes ao dia. Ore na hora do café, na hora do almoço, na hora da janta. E se durante o dia ainda tiver mais um tempinho vago que você lembrar, que você puder, ore, tira 1 minuto, 1 segundo, 3 segundos e apresenta a sua causa ao Senhor. Senhor, estou precisando disso. Senhor, está acontecendo isso. Ore ao Senhor em todo tempo, para que você possa ser abençoado por Deus. Que essa palavra possa servir de conselho para você. Faça igualmente o salmista Davi, Salmo 55, versículo 17. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei ao Senhor. Ele não queria saber o que estava acontecendo ao seu redor, mas ele afirmou, né? Orarei ao Senhor. Ele não falou de tarde, de manhã, ao meio-dia, quando puder eu vou orar ao Senhor. Não, ele foi taxativo. De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei ao Senhor. Pode acontecer o que estiver acontecendo, mas eu vou orar ao Senhor. E aí ele fala ainda: e Ele ouvirá a minha voz. Nós temos que orar, meu irmão. Temos que orar e crendo e crer que Jesus vai ouvir a nossa oração. E na verdade Ele ouve. A resposta não vem de imediato, mas a resposta vai vir. Confia, continua crendo no Senhor. Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia, né? Não sei a que hora que você vai estar ouvindo essa mensagem, mas que você possa pegar o exemplo de Davi. Sempre que puder, ore ao Senhor. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.